Estamos estudando Romanos capítulo 3, versículos de 27 a 31. Nestes versículos, o apóstolo Paulo, ele fala sobre algumas objeções com relação à justificação. Ele usa aqui um método chamado de diatribe. Ele levanta essas objeções, mas ao mesmo tempo ele as refuta. No vídeo anterior, nós já falamos sobre a primeira objeção. Onde está o motivo de vanglória? Se encontra no versículo 27 e 28. Hoje falaremos sobre a segunda objeção. Onde está a exclusividade dos judeus? Se encontra no versículo 29 e 30. Paulo escreve assim: Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Os judeus tinham consciência da sua relação especial com Deus. Encontramos essa verdade aqui mesmo em Romanos, no capítulo 3, versículo 2, no capítulo 9, versículo 4 e 5. O que os judeus haviam esquecido é que seus privilégios não visavam a exclusão dos gentios. A doutrina da justificação pela fé exclui não apenas qualquer possibilidade de vanglória, como também qualquer forma de elitismo e discriminação. Deus não é uma divindade tribal ou monopólio de um povo. Ele é o Deus único, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, que estabeleceu um único meio de salvação, a fé em Cristo. E isto tanto para os judeus quanto para os gentios. Paulo, neste trecho, põe o machado da verdade sobre a tola pretensão de exclusividade dos judeus, mostrando que não há diferença. Não há diferença de fato na culpa. Todos pecaram no passado e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram no presente, todos pecarão no futuro e não há diferença na provisão da redenção e na condição da salvação. Na carta aos Romanos, de fato, Paulo aborda essa questão da exclusividade dos judeus em relação à salvação. Ele argumenta que tanto judeus quanto gentios estão igualmente necessitados da salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Paulo destaca que a salvação não é alcançada por meio da observância da lei judaica ou do cumprimento de rituais, mas sim pela fé em Jesus. Em Romanos capítulo 3, versículo 22 e 23, Paulo escreve: A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui Paulo afirma claramente que não há diferença entre judeus e gentios quando se trata de sua necessidade de salvação e da forma de obtê-la. Paulo continua em Romanos 10, 12 e 13, como outro exemplo aqui da exclusividade. Porque não há diferença entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor de todos é rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esses versículos destacam a igualdade de acesso à salvação para judeus e gentios, enfatizando que o requisito fundamental é a fé em Cristo. Neste contexto de ensinamentos, Paulo confrontou a noção de exclusividade judaica em relação à salvação, afirmando que todos, independentemente de sua origem étnica, podem ser salvos por meio da fé em Cristo. No entanto, é importante observar que essa igualdade diz respeito à salvação espiritual
e não nega as diferenças culturais, étnicas ou religiosas que existem entre judeus e gentios.